Olá, queridos amigos, é um prazer grande estar com vocês mais uma vez, com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento, ao vivo, via ondas aqui da Rádio Mundial, e também na internet, ao vivo lá no Facebook da rádio, e também no site da rádio, tá? Então, tudo ao vivo aí, tripla transmissão, rádio e internet, Facebook, live ao vivo e também lá no site da Mundial. Então, você que gosta aí, que tem acesso à internet, então tem acesso a esse momento a assistir através de imagem também, né? Não só ouvir, mas ver, assistir o programa. Então, prazer estar com você. A gente começa o programa aqui ao som de Kiko Zambrianchi, cantando a música Se Um Dia Eu Pudesse Ver. A música se chama Primeiros Erros, né? Então, se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, o meu mundo viraria sol, minha vida viraria sol, mas só chove, chove, chove. Isso é uma música que marcou bastante uma geração, né? Ela tocava lá nos anos 80 e em meados dos anos 80, 86, por aí, e era uma música que tocava no coração dos adolescentes, enfim, né? Então, quer dizer, poxa, se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover lá nos primeiros erros, o meu mundo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove. Olha que interessante, né? Então, existem erros, houveram erros lá atrás que fazem com que a minha mente hoje não esteja bem, com que na minha mente não exista sol, exista chuva. Existem erros lá atrás, no meu passado, que fazem com que a minha vida, que falte sol na minha vida, né? E eu entendo sol como luz, energia, felicidade, né? Abundância, e chuva como tristeza, como falta de alegria, falta de felicidade. Então, se um dia eu pudesse ver meus primeiros erros e fizesse, se um dia eu pudesse ir lá nos primeiros erros e fizesse parar de chover. Será que é possível? Então hoje, nós somos o resultado de uma história. Nós somos o resultado, é claro, a gente tem uma base genética, a gente tem. E a gente tem também as nossas experiências de vida. Não é à toa que dois irmãos gêmeos, univitelinos, podem desenvolver personalidades muito diferentes. Aliás, irmãs siamesas que compartilham do mesmo DNA, ou seja, elas têm o mesmo corpo, né? Têm duas cabeças, têm o mesmo corpo, têm o mesmo DNA idêntico. Ambas têm personalidades diferentes. É impressionante isso. Como é que é possível, né? Então eu acho muito interessante que isso discute essa visão geneticista de que o fundamental é a genética. Quer dizer, então duas pessoas, ou seja, duas mentes com uma mesma genética têm crenças diferentes, personalidades diferentes, emoções diferentes. Ou seja, então, aquilo que vai se construindo de significado ao longo da vida, as crenças que vão se assimilando sobre si, sobre o mundo, sobre a vida, são fundamentais para definir uma personalidade, para definir qualidades de comportamento, para definir felicidade, tristeza, emoções. Uma pessoa pode ser naturalmente assim, quando eu falo naturalmente, é constantemente mais agressiva, mais ríspida, e a outra pode ser constantemente mais amorosa, mais alegre, tendo o mesmo DNA. Que interessante. Então, esses significados, essas programações, essas compreensões da vida que vão sendo assimiladas, né, vão dando base para a produção de sentimentos e comportamentos na vida, né? E muitas vezes nós queremos mudar esses sentimentos e comportamentos e não conseguimos, né? Muitos nos ajudam, muitos são bons, muitos nós gostamos e muitos nos impedem, nos sabotam. Se nós pudéssemos mudar facilmente assim, seríamos todos pessoas muito alegres, muito felizes, seríamos todos pessoas muito autoconfiantes, muito comprometidas, disciplinadas,
né? Seríamos todos muito ágeis, seríamos todos muito seguros. E, no entanto, nós somos o que dá para ser em grande parte. Muita coisa a gente consegue controlar e muita coisa não. Né? Então, muitas vezes você gostaria de agir de tal maneira e não consegue. Sempre se repete da outra maneira. Por quê? Porque são rotinas instaladas, comportamentos automáticos, emoções que você já tem elas no sistema, você já vem com elas, crenças que você já vem com elas. Como assim já vem? Já vem da genética? Bom, do meu ponto de vista, principalmente vem da sua formação, dos seus aprendizados. Então você apreende realidades, armazena dentro de você essas realidades, e é com elas que você enxerga o mundo. Você filtra o que vem para você de informação a partir dessas realidades pré-estabelecidas em você. Então, né, como aqui, ó, primeiros erros, a música do Kiko Zambianchi. Então, se eu pudesse parar de chover lá nos meus primeiros erros, minha vida viraria sol, minha mente viraria sol. Por quê? Porque esses primeiros erros, o que são erros? Não vamos julgar, né? Mas eu diria assim, primeiros erros é primeiras compreensões, primeiras significações que geram problemas. Então, tudo é crença, né? Então, se você tem crenças, significados que fazem bem para você, é ótimo. Se esses significados, se essas crenças te geram problema, então vamos dar exemplos. Então, uma pessoa pode ter, lá na infância, significado que a mulher casada perde a liberdade. A mulher perde a liberdade com o casamento, porque ela via que a mãe dela reclamava de não ter liberdade, se sentia sem liberdade no casamento, naquele casamento, numa outra geração. E aí a pessoa hoje tem 35 anos, 30, 40 anos, e poxa, ela começa a entrar em crise porque ela não casou, né? Só que tem um lado dela que não quer casar, tem um lado dela que fica vendo crítica o tempo inteiro, né, que está sempre reclamando do masculino. Na verdade, quando a gente vai investigar mais profundamente, existe lá a crença estabelecida, instaladinha, um primeiro erro, né? Ou seja, existe um significado lá atrás que casamento tira a liberdade. E aí ela decide, enquanto criança, ser uma mulher livre. Então veja só, casamento tira a liberdade, isso é uma crença errada. Não sei se é errada. Ela é uma crença. O casamento tira um pouco a liberdade, tira um pouco. Mas ele dá liberdade também? Ele também promove outras realidades, outras conquistas, outras coisas boas? Sim. Como tudo na vida. Né? Se eu quero algo, se eu quero aquilo, eu abdico. Se eu quero um emprego, eu abdico de outros empregos. Se eu quero uma carreira, eu abdico de outra carreira. Se eu quero uma casa, eu abdico de outras casas. Se eu quero um casamento, eu abdico de outras pessoas para me relacionar no nível afetivo sexual. Né? Mas veja só, na cabeça da pessoa entrou a crença, está lá. Casamento tira a liberdade. Uma outra possibilidade seria: homem é tudo sem vergonha, é tudo safado. Então, por conta lá de trás de uma experiência da mãe, ou de enfim, entrou aquele significado: homem não presta. Né? Ou mulher não presta. E aí é um sujeito agressivo com mulheres. Né? Então, mulher não presta, é um sujeito desrespeitoso com mulheres. Entrou lá numa experiência lá de infância, por causa de uma decepção com a mãe, ou com a tia, ou o que aconteceu lá, ou o que o pai falava. E aí isso fica lá como um significado, atuando, fazendo com que casamentos sejam infelizes, com que relacionamentos não deem certo. Um outro primeiro erro a respeito de si mesmo. Então isso foi a respeito de casamento. A respeito de si mesmo. Eu sou burro. Então lá na escola, numa fase não consegui aprender aquela matéria, perdeu o bonde. Por exemplo, matemática. Matemática, se você não for acompanhante, você perde o bonde. Se você não entendeu o que vem antes, quando você vai ter lá na frente... Então a pessoa perdeu, não entendeu, lá na frente ficou com vergonha de perguntar, desistiu. E desistiu. E aí vai piorando mais ainda. E aí repete de ano e fica taxado de burro. Por conta de um momento da vida ali, de um descuido de uma criança. Puxa vida, uma criança. Pode acabar tendo ali um significado que fica para a vida inteira. Sou repetente, sou burro. Porque, na verdade, ela teve que se adaptar a um ritmo de uma sala, ao invés
de adultos, meu Deus, olharem para aquela criança e buscarem se adaptar a elas, ou seja, o que essa criança precisa? Como é que ela pode aprender? Ela não está acompanhando. O que a gente precisa fazer para ela acompanhar, para ela aprender? Que outra maneira? Essa maneira de aprender talvez não seja mais fácil para ela. Que outra maneira ela possa aprender? Que inteligência, que qualidades ela já tem mais desenvolvidas? Talvez ela possa aprender através da arte, talvez ela possa aprender através da brincadeira, ou com imagens, né? Com uma educação mais visual ou auditiva. Enfim, quer dizer, hoje nós temos escolas caminhando cada vez mais para essa nova direção, para a direção de servir ao aluno, né? Ou seja, de se adaptar ao aluno para que ele, e não o contrário, mas pode estabelecer lá, eu sou burro. E aí esse eu sou burro pode gerar o quê? Insegurança na fase adulta, na juventude, medo de se expressar no profissional, ficar se escondendo profissionalmente, não é? Ou se autoafirmando, que também não cai bem, a pessoa fica querendo falar dela para dizer que ela tem valor, e isso também não pega muito bem, porque as pessoas percebem que tem algo errado ali, que ela está se autoafirmando, não é? E isso atrapalha a evolução profissional da pessoa. Tá? Então, outra coisa, outro erro lá de trás. Era comparado com o priminho, né? Porque olha, o seu primo, olha o seu irmão, não sei o quê. Os pais têm uma boa intenção com isso, que é incentivar, mas pode o tiro sair pela culatra e a pessoa estabelecer a crença de que eu sou pior que os outros. Não importa o que eu faço, eu não sou suficiente. Não importa o que eu faço, eu não sou merecedor. E isso pode ficar para o resto da vida, e o sujeito hoje é um executivo. Nossa, um executivo, sim, um executivo. Nós na Ápice trabalhamos aí com coaching executivo também, atendemos empresas de pequeno, médio e grande porte, bem grande porte, hein? E quando a gente vai ver lá, você trabalhando um gerente, um diretor, o que está sabotando ele profissionalmente é uma questão emocional, é uma crença lá dentro. O que está sabotando ele profissionalmente, né, ele às vezes de conseguir a adesão dos seus colaboradores, de conseguir que seus colaboradores vistam a camisa, se conectem com ele, às vezes é uma rispidez que ele não consegue controlar, é um não perceber o outro, e às vezes essa rispidez, quando a gente vai investigar, está lá atrás. Né? O pai era ríspido, e exigia rigidez dele, dureza consigo mesmo, e ele absorve essa realidade para si, e hoje ele entende, né? Esse é o jeito de comandar pessoas. E aí hoje a gente está numa outra época em que não adianta você ficar enfiando goela abaixo, você precisa ter o envolvimento das pessoas com você para você ter alta performance, enquanto equipe, enquanto time, mas ele acaba enfiando goela abaixo, ele acaba... E isso... muitas vezes faz com que ele perca gente da equipe, faz com que ele não possa ir para um nível mais elevado ainda, não chegue à presidência, porque, poxa, se ele não consegue, né, ter bons relacionamentos, inteligência emocional nesse nível, não dá para ele ir para o próximo. Então a gente tem aí esses pequenos erros lá de trás, essas crenças que se instalaram, esses significados, fazendo com que a gente tenha as respostas emocionais, comportamentais, que geram problemas na vida hoje, que afetam relacionamentos, que afetam relacionamentos afetivos e também profissionais, que afetam carreiras, que afetam empresas. Hein? O sujeito é um empresário e o negócio não vai para frente, ele fica reclamando da empresa. Vamos olhar para ele. O principal responsável pelo negócio não ir para frente é o empresário. Quais são os comportamentos? Ele está liderando da maneira adequada? Né? Ele é dono de fato do negócio, ele está presente ali, ele cuida das pessoas, mas ao mesmo tempo, cuidar não é ser bonzinho só, cuidar também é dar metas, é dar objetivos, é fazer follow-up, é acompanhar, ele busca recursos, ele usa a sua criatividade, né? Enfim, e muitas vezes não faz isso por quê? Porque tem um padrão lá de trás, tem medos, tem inseguranças, né? Tem às vezes protelação, padrão de protelar, de deixar para depois, e tudo isso foi aprendido, foi desenvolvido ao longo do seu desenvolvimento, desde o útero. Eu comecei o programa falando de duas irmãs siamesas, né, que têm o mesmo corpo, dividem o mesmo corpo, têm cabeças diferentes, dividem o mesmo corpo, ou seja, têm o mesmo DNA, mas têm personalidades diferentes. Como pode? Então é o aprendizado. Por quê? Porque, mas as duas não viveram a mesma coisa? Não necessariamente. Porque enquanto uma está prestando atenção numa coisa, a outra pode estar prestando atenção em outra. Enquanto uma está elaborando um tipo de pensamento, o outro está outro.
Quantas vezes já falaram coisas para você e você nem prestou atenção? Então, não, elas não vivem a mesma situação. Elas vivem sobre olhares diferentes. Uma está olhando para cá, outra está olhando para lá. Uma está prestando atenção em algo que está ouvindo na hora e a outra está conversando consigo internamente. Então isso vai armazenando significados diferentes. Esses primeiros erros que fazem hoje a vida só chover, só chove, 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 né? Se eu pudesse parar de chover lá nos primeiros erros, como diz a música do Kiko Zambriani, o meu mundo viraria sol, minha mente viraria sol. E é isso aí, a mente pode virar muito mais sol, a gente pode ter muito mais felicidade, muito mais alegria, muito mais pensamentos produtivos, comportamentos produtivos no sentido de gerar felicidade conjugal, profissional, social, afetiva, familiar, se você faz parar de chover nos primeiros erros, se você se ressignifica lá as crenças fundamentais de base. Kiko Zambriani estava certo. Se eu um dia pudesse fazer parar de chover nos primeiros erros. A boa notícia é, ele já podia, nos anos 80 ele já podia. Né? Já existiam técnicas para ressignificação, reprogramação desses significados, que vão gerar novos sentimentos e comportamentos. Hoje em dia o que a gente tem de mais moderno, de mais preciso e rápido, né, são as técnicas desenvolvidas aí nas últimas gerações, últimas décadas, e continuam em desenvolvimento, da programação neurolinguística, da constelação familiar, né, a evolução da hipnose aí também, a hipnose ericksoniana, e outras técnicas, o EFT, o EMDR, né, o coaching, que também alavanca para o futuro, tira a pessoa lá de ficar rodando nos primeiros erros e gera possibilidades para o futuro. E é possível você se tornar quem você quer ser, já é possível, e isso é fácil. Fácil, Plínio de Souza? Não, mas vamos lá. Obturar um dente para mim é algo mais difícil do mundo, mas tem um profissional para o qual isso é fácil, né? Ah, mas operar um apêndice, se eu for operar o seu apêndice eu vou te matar. Mas um cirurgião resolver um apêndice é algo facílimo. Né? Há 100 anos atrás não era, as pessoas morriam por conta de apêndice. Então, hoje é possível, é rápido você mudar aspectos emocionais e comportamentais em você, na sua equipe, no seu filho, se ele quiser, claro, né? No seu marido. A pessoa está com depressão, está com timidez, insegurança, está patinando no profissional. Pô, não está conseguindo resultados em relacionamento, problemas com o chefe, problema consigo mesmo, problemas, né, em qualquer questão emocional, comportamental que você queira mudar, você pode mudar rapidamente com técnicas de última geração, em programação neurolinguística e outras técnicas afins. Eu gostaria de te convidar para que você possa fazer parar de chover nos seus primeiros erros e naturalmente ter novos sentimentos e comportamentos. Uma mudança bem feita é aquela que a pessoa se surpreende, ela se surpreende. Na situação que antes travava, ela se surpreende lidando bem, sem se forçar. Ela fala, nossa, sou eu? Isso é uma delícia, né? É uma mudança de dentro para fora. Ela se surpreende, por exemplo, quando ela tinha compulsão alimentar, naturalmente esquecendo de pegar a sobremesa naquele dia. Fala, nossa, eu não pensei em doce. Que estranho. Por quê? Porque é uma mudança de dentro para fora. Quando você mexe nesses significados, nas crenças lá de trás, que fazem com que você enxergue o mundo hoje com olhos, filtrando a realidade com base num olho de guloso, ou no olhar de um inseguro. E por quê? Porque... Bom, eu vou explicar mais, vou explicar já. Eu quero te convidar para você vir passar por um processo de mudança, ou para que você traga pessoas que precisam passar por um processo de mudança breve. Na ápice, é com garantia. Como é a garantia? Você vem para um processo de 10 sessões, e olha só, no terceiro encontro, ou seja, depois de 2 sessões de intervenção, se você não percebeu a evolução, a ápice devolve todo o seu dinheiro. Não tem essa não, tem que dar certo. Ah, mas processos de coaching, processos terapêuticos não dependem da responsabilidade do cliente? Sim, mas isso fica evidente na entrevista. Nós temos métodos para já na entrevista, na sessão inicial, perceber claramente se o sujeito quer. Ele pode não conseguir, mas ele quer. E aí a gente já identifica a estrutura da questão, né? Já define os indicadores que vão mostrar que está evoluindo, qual é o objetivo claro, o que vai mostrar que ele vai ficar nota 10 naquilo que ele quer, ou já identificar o que impede, quais são as causas fundamentais, e vamos começar. Depois de mais 2 sessões de intervenção, se não percebeu mudança, a gente devolve o investimento. Porque se a gente começou, é porque a gente sabe que aquilo vai dar certo. Temos técnicas de última geração para isso. Então você mas eu já fiz processos terapêuticos, não consegui o resultado. Já fiz coaching, estou decepcionado com coaching. O coaching está muito queimado mesmo. Porque são inúmeras formaçõezinhas de 8 dias só,
colocando aí milhares de pessoas como, eu sou coach, todo mundo é coach. Fiz uma formaçãozinha de 8 horas, eu sou coach. Né? Ele fez uma faculdade inteira antes, fez uma pós-graduação inteira antes. Fez toda uma carreira para crescer e ser bom profissional. Ele larga tudo para ser coach com uma formaçãozinha de 8 horas. E o que acontece? Menos de 5% se engaja. Menos de 3% vai dar certo. Por quê? Como qualquer outra profissão, depende de quê? De know-how, de prática, de horas de experiência. Né? Então na ápice, é um trabalho diferente, é o coaching estrutural sistêmico. O cara tem formação em constelação familiar, formação em programação neurolinguística completa, em 250 horas de formação. Tem formação em EFT, formação em vários modelos de coaching, coaching de emagrecimento, coaching de liderança. Tem horas e horas de estágio supervisionado. Então, método muito preciso, com supervisão semanal, com estudos de caso em equipe. Então, equipe para avaliar, já fiz coaching e não deu certo. Existem outros modelos de coaching. E a ápice se compromete com o seu resultado. Se em 2 sessões não perceber mudança, a gente devolve o seu investimento. Não é legal? Venha passar pelo processo. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000 e venha fazer uma formação completa, consistente, se você quer se tornar um profissional do desenvolvimento humano. Comece pela programação neurolinguística. A PNL é o estudo da excelência humana, como você remove os bloqueios. Né? O coach que não tem ferramentas para remover o bloqueio emocional que surge, impedindo ele de avançar, ele acaba morrendo na praia em muitos casos. Então, quer se tornar um profissional? Quer aprender técnicas poderosas? Venha aprender PNL primeiro. E agora, no dia 1º, na quinta-feira, palestra gratuita. Você paga com 1 quilo de alimento sobre programação neurolinguística, aplicação na vida pessoal e profissional. Venha se inscrever, se inscreva via 11 2361 5000 e site apsedesenvolve.com.br. Assista lá o programa no YouTube, ele fica disponível para você, é só você digitar lá Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube. E lá eu continuo o programa, fiquei de falar um pouquinho mais aqui sobre o funcionamento da mente, mas lá a gente tem mais assuntos, tem centenas e centenas de temas variados, profissionais, pessoais para você. E vai ser um prazer que a gente continuar junto aí, trocando informações. Lá você pode comentar, sugerir, vai ser um grande barato. É só você digitar Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice. Foi um prazer estar com você, um grande abraço. E até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.